Na década de 50, uma vez por semana, um avião vindo de Porto Alegre pousava em Foz do Iguaçu. Em janeiro de 1951, trouxe um passageiro especial, o pastor Schimann. Ele trazia na bagagem o firme propósito de dar assistência religiosa às famílias que residiam nas localidades próximas ao Rio Paraná. Para conseguir chegar ao vilarejo chamado Toledo, veio de carona num jipe da colonizadora madeireira Rio Paraná. As famílias que ali residiam o receberam com alegria, pois sentiam muita falta de participar de um culto e ouvir a palavra de Deus. Então, no dia 14 de janeiro de 1951, foi celebrado o primeiro culto, ministrado pelo pastor Schimann na residência do Sr. Alvino Schmidt. Naquele culto foi batizada a pequena Eria Ilse Cornélius, primeiro batismo na comunidade, motivo de muita alegria. No mesmo domingo, também foi realizada uma assembleia e eleita a primeira diretoria. Assim foi fundada a Comunidade Evangélica de Confissão Luterana no Brasil de Toledo, um pequeno vilarejo que mais tarde tornou-se município. As histórias da comunidade e do município passaram a se entrelaçar pela coragem e fé de seus fundadores. Na época, o primeiro presidente eleito foi o Sr. Alvino Schmidt. 33 anos depois, em 1984, foi eleita a primeira mulher presidente da comunidade, a Sra. Hilda Schnellenberg. Todos tinham pressa. No dia seguinte, 15 de janeiro, a diretoria fez uma reunião para decidir sobre a construção do templo. O terreno foi doado pelo Sr. Willy Barth, que também se prontificou a conseguir doações para a construção. E assim foi feito. Na festa de inauguração, foi realizada uma cerimônia religiosa ministrada pelo Sr. Gustav Eisenhagen. Os membros compareceram e a pequena igreja ficou lotada. Em 1952 foi formada uma comissão responsável pela construção de um novo templo, pois esse já estava pequeno para a comunidade. No mesmo terreno, ao lado da igreja, foi construído um galpão, onde funcionou a escola Mário Pinto Serva. Foi ali que muitas crianças da comunidade aprenderam a ler e escrever as primeiras palavras. Antes mesmo da construção do novo templo, a história da comunidade ganhava um novo capítulo. Em 4 de março de 1953, os membros das comunidades de Rondon e Toledo reuniram-se em assembleia presidida pelo Sr. Gustav Eisenhagen, com a presença do presidente da ISLB, Sr. Preicius Schlinsen, e o pastor Karl Miller. Neste dia foi fundada a Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Toledo. Em 23 de setembro de 1956 foi aprovada a compra do sino. São 500 quilos de badaladas em ré e mi que ecoam até hoje por toda a região. Por isso, a comunidade é constantemente identificada como a Igreja do Sino. A colocação da pedra fundamental do atual templo aconteceu no dia 12 de maio de 1957. Foram anos de trabalho, dedicação e perseverança até sua conclusão entre 1966 e 1967. Mas a pintura só foi iniciada em 1968. Cada detalhe do templo atual foi planejado com muito cuidado. A cruz é um deles.
Sua originalidade se deve à criatividade de quem a fez e à disposição dos jovens que foram mata adentro em busca da madeira perfeita. Seu lugar de destaque no altar nos remete ao próprio Cristo, nos recebendo de braços abertos quando entramos no templo. Anos depois, foi construído o salão para os encontros, confraternizações e festividades. Assim como o primeiro templo, o salão, com o passar dos anos, também ficou pequeno. Então, em 2015, foi inaugurado o novo salão social da comunidade e também as salas para os trabalhos comunitários. Um lugar bem maior para acolher os trabalhos com grupos, encontros, confraternizações e festividades. As mãos nunca param de servir. Sempre há um retoque, um detalhe, uma reforma a ser feita. Sempre deve haver um olhar cuidadoso para com a casa do Senhor. Afinal, é onde a comunidade se reúne para louvar, orar e agradecer. O lugar onde a comunidade busca a palavra de Deus e alimenta sua fé. São 70 anos de história. Alguns detalhes se foram com o tempo e a memória de quem não está mais aqui, mas deixaram ensinamentos para toda a vida. São poucos os registros dos primeiros anos. Muitas vezes não sabemos se estão chegando ou partindo. Ou então não conseguimos descobrir com exatidão a data da foto e a memória muitas vezes falha. E também porque houveram muitas despedidas. E de igual forma, foram muitas as acolhidas. Houve comemorações de aniversários, sempre agradecidos a Deus pelos anos de vida em comunidade. A comunidade testemunhou muitos batismos, bênçãos matrimoniais, confirmações e apresentações. Refletiu na Quaresma e alegrou-se com a Páscoa. Vigiou durante todo o Advento e anunciou o nascimento de Jesus no Natal. Foram muitos os cultos durante esses 70 anos, onde a palavra de Deus chegava ao coração de cada um, preenchendo-o com o que mais precisava: consolo, força, esperança, perdão, e revelando todo o amor e graça de Deus para com seus filhos e filhas. E mesmo com a chegada da pandemia, do isolamento e do distanciamento, a palavra de Deus continuou alcançando a todos e todas, às vezes de forma presencial e muitas vezes de modo virtual. Mas com a mesma intensidade, a luz de Cristo continuou iluminando o caminho da comunidade. Durante os 70 anos, também houveram muitos eventos na comunidade, como almoços, churrascos, jantar dançante, feira da cuca e principalmente o mais famoso café colonial da região. Sempre com o envolvimento de muitas pessoas animadas e com muita disposição. Todos os desafios, pequenos ou grandes, foram superados pela imensa alegria em servir. E essa alegria em servir se estende além dos muros da comunidade, vai até aquele que necessita de um cuidado especial,
de uma mão amiga, de amor, de alimento e de esperança. E como diz a canção, aqui vai poder servir, também vai poder amar. Na casa de Deus é assim, aqui você tem lugar. O grupo de Oase e Ohana esteve presente durante toda a trajetória da comunidade e também faz aniversário dia 14 de junho. Completa 70 anos de comunhão, testemunho e serviço. Os trabalhos com o culto infantil iniciaram-se em 1954. São lembrados com carinho e gratidão todas as orientadoras e orientadores nos 67 anos de caminhada deste animado grupo. Foram muitas confirmações desde 1951. Todas as turmas sempre empenhadas e ansiosas em testemunhar sua fé. O grupo de jovens iniciou por volta de 1960. Sempre foi muito importante e é onde surgem novas lideranças, dispostas a continuar a caminhada da comunidade. Pensando nas mulheres que não podiam participar da oase diurna e sentiam a necessidade de momentos de comunhão, testemunho e serviço, em 2010 foi criado o Grupo de Mulheres.
canto e a música também fazem parte desta história. O coral surgiu em 1979 e a banda em 1993. A importância do louvor a Deus incentivou a todos e todas que participam ou já participaram dos grupos. São 4 os grupos de estudo bíblico: Coopagro, Industrial, Gisele e Ouro Verde, sempre dispostos a testemunhar sua fé e conhecer a palavra de Deus. Antes denominado Reencontro de Casais, atualmente Grupo de Casais. O fortalecimento da união sob o olhar atento de Deus, com a partilha, aconselhamento, amizade e amor. O grupo de terceira idade Pequeno Polegar já não se reúne mais, mas deixou boas lembranças e muitos ensinamentos para a comunidade. A comunidade não se fez num piscar de olhos. Foram muitos anos e muitas mãos, mãos dedicadas a servir. Alguns não chegaram até aqui, mas deixaram marcas profundas onde estiveram. Foram sucedidos por outros de igual valor. Mas não basta apenas recordar e comemorar. É tempo de demonstrar gratidão. Gratidão a toda a comunidade, a todas as pessoas envolvidas nessa caminhada, homens, mulheres, jovens e crianças que emprestaram seus dons e disposição em servir para que essa história pudesse ser contada. Gratidão a todos que ficaram pelo caminho. Gratidão a todos que aplaudiram e incentivaram. Gratidão a todos que fizeram parte dessa trajetória e continuam determinados a escrever novos capítulos nessa história de fé. Gratidão a todos os pastores e pastoras que por aqui passaram. Alguns vieram de longe, como da Alemanha, outros nem tão longe assim, e alguns bem de perto. Alguns ficaram por vários anos, outros tiveram passagens mais breves.
mas todos foram fundamentais para o bom andamento da comunidade. Não faltaram palavras de incentivo, palavras que motivaram o crescimento constante da comunidade, não apenas na questão física e estrutural, mas principalmente no fortalecimento da fé. Gratidão também aos estudantes de teologia que por aqui passaram. Mas, principalmente, gratidão a Deus, que estava presente durante os 70 anos da caminhada. Cada ano, mês, dia, hora, minuto e segundo dedicados a Ele.